Senhores, no auge do plantio ou da colheita, o barulho mais aterrorizante para um empresário rural não é o motor de uma colheitadeira que falha, é o barulho da porta de uma viatura policial se fechando. Quando o banco distribui uma ação de execução judicial e a defesa não é estruturada a tempo, o oficial de justiça chega na fazenda com um comando frio e devastador, a penhora e remoção dos maquinários agrícolas. Nesse instante, tratores, plantadeiras, coletadeiras, que são os órgãos vitais da sua operação produtiva, transformam-se em ativos congelados para a disposição do mercado financeiro. O pânico se instala, a operação para e o produtor rural comete o erro fatal de acreditar que o jogo acabou. Eles levam seu equipamento e junto com ele levam a sua capacidade de gerar caixa para pagar a própria dívida. Isso é o que a engenharia jurídica dos bancos torce para você aceitar, mas é aqui que nós trancamos a linha da defesa. A apreensão de maquinários essenciais não é o fim do processo, é o fato gerador que te dá o direito de contra-atacar com o código técnico para anular a ordem de penhora. Mas para isso, o juiz precisa de provas materiais e não de lamentações. Eu sou Glauber Tiacheta, advogado há 20 anos, consultor estratégico em operações corporativas de alta complexidade. Há décadas atuo no mercado de reestruturação de passivos e defesa patrimonial corporativa, desenvolvendo protocolos de blindagem para empresários rurais de alta performance. Comandei centenas de reveses judiciais e penhoras de bens essenciais e sei exatamente onde o sistema jurídico bancário é vulnerável. Se o banco quer paralisar a sua fazenda para forçar um acordo leonino, nós vamos armar a sua defesa com uma engenharia técnico-jurídica necessária para trancar a apreensão da sua frota e permanecer com ela na lavra aí na sua fazenda. Vamos detalhar a mecânica do processo de defesa. A sua defesa não se baseia na boa vontade do magistrado. Ela tem que se basear no Código de Processo Civil, que declara expressamente a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis à execução da profissão do executado. No contexto do agronegócio, esses bens são suas máquinas. Contudo, a essencialidade não opera de forma automática no processo. Você não pode simplesmente ir a juízo e dizer: Excelência, eu preciso do trator. Para o juiz, todos os bens são penhoráveis, a menos que se prove o contrário. Portanto, o ônus da prova material recai sobre você. O protocolo de defesa que nós estruturamos exige a produção de um dossiê técnico de essencialidade, inclusive, composto por 3 pilares de provas material. O pilar número 1 se encontra amparado pelo laudo agronômico de atividade e fluxo. Nossa equipe de engenharia agronômica, ela elabora um laudo pericial que atesta com base no calendário da safra, daí da sua região e da extensão da sua área produtiva, que sem aquele número específico de plantadeiras ou colheitadeiras, a operação do plantio e colheita não será concluída a tempo, gerando assim uma quebra material no seu fluxo de caixa. E dessa forma é que nós provamos matematicamente ao juiz que a apreensão do maquinário inviabiliza a sua produção e o pagamento da dívida. O pilar número 2 tem o lastro no rastro documental de uso e manutenção, que é obrigatório anexar os certificados de registro do maquinário agrícola, o CCIR, as notas fiscais que comprovem realmente a posse e, crucialmente, os contratos de prestação de serviços, relatórios de manutenção preventivas, os pedidos de compra de peça, de reposição, com data, que foram faturados aí nos últimos 12 meses. Esses documentos provam ao magistrado que a máquina não é um ativo de investimento ali estático parado, mas sim uma ferramenta de trabalho que está ativa, que é indispensável para a operação diária do negócio. O pilar número 3 se confirma pela prova da fonte única de renda.
Através do bloco do produtor rural, das declarações de imposto de renda, nós demonstramos que a principal ou única fonte de subsistência sua é a geração de caixa da família pela empresa rural e provém daí exclusivamente da exploração dessas lavouras e depende realmente daquelas máquinas para poder existir e continuar a produção. Senhores, com um dossiê técnico e de essencialidade perfeitamente estruturado, o caminho processual ele exige precisão cirúrgica e o uso do recurso correto para evitar que a decisão preclua. Não há espaço para amadorismo. O protocolo prático de reversão segue duas vias exatas. A primeira via é a ação processual. A primeira via é a ação processual, que é a impugnação imediata ali na primeira instância. Se a penhora ou a ordem de remoção deferida pelo juiz da execução, a nossa primeira medida é apresentar a manifestação de impenhorabilidade por meio de petição específica, seja em sede de embargos de execução com efeito suspensivo ou até por exceção de pré-executividade, caso a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória complexa. O objetivo aqui é fazer que o juiz de piso ali da primeira instância readeque a decisão à luz do bom direito e do perigo de dano irreparável à sua safra. A segunda via é também por ação processual, só que agora, em se tratando de recursos, teremos necessidade de um agravo de instrumento com um efeito suspensivo ativo. Se o juiz de primeira instância rejeitar o pedido e mantiver assim a apreensão do maquinário, a via técnica obrigatória e imediata é a interposição de um agravo de instrumento diretamente em segunda instância, que é o tribunal competente para esse julgamento. Na peça recursal, nós demonstraremos o erro da decisão e pleitearemos a concessão do efeito suspensivo ativo e a tutela antecipada imediata. Provamos aos desembargadores que a manutenção do maquinário sob custódia do banco causará um colapso irreversível da atividade produtiva antes do julgamento final do mérito dessa ação. Essa é a ferramenta processual correta, eficaz, para que seja cassada a ordem de apreensão de forma célere no segundo grau. Senhores, o agronegócio de alta performance não pode depender da sorte. Para manter a sua frota operando, você precisa de governança. E essa governança é saber antecipar os riscos e documentar o seu direito com precisão técnica. Quando você se recusa a aceitar a apreensão e documenta a essencialidade das suas máquinas, utilizando a via recursal correta, você transforma a sua fazenda em uma estrutura de defesa corporativa impenetrável. Se este manual prático de governança jurídica para te proteger e para proteger o seu maquinário agrícola fez sentido para a proteção do seu fluxo de caixa, inscreva-se aí no canal e ative as notificações. Deixe a sua dúvida. Suas colheitadeiras e tratores estão com a documentação em dia? Escreva aqui abaixo nos comentários a frase frota protegida para consolidarmos o nível de engajamento da nossa comunidade corporativa. Se você está enfrentando a ameaça de apreensão do seu maquinário ou se deseja realizar uma auditoria preventiva na governança de sua frota, utilize o link do nosso WhatsApp corporativo que está fixado na descrição deste vídeo. Ali poderemos alinhar um diagnóstico estratégico com nossa equipe. Possuímos também um portal digital Seu Direito, institutovendite.org, que está escrito aqui abaixo, que possibilita você tirar dúvidas em várias áreas do direito, como direito de família, direito trabalhista, direito do consumidor e muitas outras. Basta escolher uma área, responder um pequeno questionário e receber um diagnóstico inicial gratuito para uma avaliação técnica da sua segurança jurídica. Mantenham a governança técnica na documentação, protejam a posse das suas máquinas e nos vemos na próxima análise estratégica e deixo aqui o meu muito obrigado.